Nabucodonosor era o rei mais poderoso do mundo em sua época. Arrogante, cruel e implacável. Ele desafiou Deus, destruiu cidades e escravizou nações. Mas o que acontece quando o orgulho de um homem é confrontado pela soberania do Deus Todo-Poderoso? Descubra como um rei, que se achava um deus, foi humilhado até viver como um animal e teve um fim surpreendente. A Babilônia era o centro do poder mundial, com suas muralhas gigantescas, suas construções magníficas e seus jardins suspensos. Considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a cidade era o reflexo da glória de seu rei, Nabucodonosor. Ele se via como o maior líder que o mundo já tinha conhecido. Mas enquanto edificava o seu império, Nabucodonosor também desafiava diretamente o Deus de Israel, acreditando que seu poder era absoluto e que não havia ninguém maior do que ele. No entanto, a Bíblia nos conta que Deus tinha planos para mostrar quem realmente governa sobre os reis e reinos. A história de Nabucodonosor cruza com o povo de Deus em um dos momentos mais sombrios para Israel. Após anos de advertências, por meio de profetas como Jeremias, Judá foi entregue nas mãos dos babilônios por causa da desobediência a Deus. Em 2 Reis, capítulos 24 e 25, e em Daniel, capítulo 1, a Bíblia nos conta sobre as invasões em Jerusalém. Em 605 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez, levando consigo os primeiros cativos, incluindo jovens da realeza como Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes que eles receberam na Babilônia. Em 597 a.C., ele fez uma nova invasão, fazendo mais prisioneiros. E em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu completamente Jerusalém, incluindo o Templo de Salomão, queimou a cidade e levou o restante do povo para o exílio. Essa tragédia marcou o início do período de exílio babilônico, que duraria 70 anos, conforme profetizado por Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Nabucodonosor era poderoso, mas também era atormentado por sonhos que ele não conseguia entender. No capítulo 2 de Daniel, conta que em uma noite ele teve um sonho tão perturbador que acordou assustado. Ele exigiu que seus magos e sábios não apenas interpretassem o sonho, mas também dissessem o que ele havia sonhado, algo impossível para qualquer ser humano. Então Daniel, um jovem judeu, buscou a Deus em oração, e Deus revelou o sonho e a interpretação para Daniel. Nabucodonosor tinha sonhado com uma estátua imensa. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, a barriga e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Daniel explicou que a cabeça de ouro era Nabucodonosor e que o próprio Deus é quem tinha feito ele rei e dado todo esse poder. Mas a estátua representava diferentes reinos que viriam após a Babilônia. O sonho também mostrava uma pedra lançada não por mãos humanas que destruiu completamente a estátua e se tornou um grande monte, simbolizando o reino eterno de Deus, que acabará com todos os outros reinos e durará para sempre. Apesar de reconhecer o poder do Deus de Daniel, Nabucodonosor não se humilhou. Pelo contrário, ele ficou ainda mais arrogante, acreditando que seu reino jamais cairia. Depois de ouvir a interpretação do sonho da estátua, Nabucodonosor tomou uma decisão. Ele construiu sua própria versão da estátua, mas toda de ouro. Era um símbolo de sua arrogância e sua crença de que o reino da Babilônia seria eterno. No capítulo 3 de Daniel, conta que ele mandou fazer uma estátua com 27 metros de altura e quase 3 metros de largura. Ela era um monumento à sua glória e poder. Para inaugurar a estátua, Nabucodonosor convocou todos os governantes, oficiais e líderes de seu império para uma grande cerimônia. E ao som de instrumentos, todos deveriam se curvar e adorar a estátua. Quem desobedecesse seria imediatamente jogado em uma fornalha ardente. Quando os instrumentos tocaram, todos se prostraram, exceto 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos fiéis do Senhor de Israel. Permaneceram de pé. Eles sabiam que obedecer à ordem do rei
significaria desobedecer ao primeiro mandamento de Deus, que é: não adore outros deuses, adore somente a mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Nabucodonosor ficou furioso, mandou que os jovens fossem trazidos até a sua presença e deu a eles uma última chance. Eles deveriam se prostrar ou seriam jogados na fornalha, e ainda os desafiou, dizendo que Deus não poderia salvá-los. Os jovens, com uma fé inabalável, disseram: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então, Nabucodonosor mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Era um calor tão extremo que até os soldados encarregados de jogar os jovens no fogo morreram só de chegarem perto. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e jogados na fornalha ardente. Mas algo incrível aconteceu. Enquanto olhava para o fogo, Nabucodonosor viu algo que o deixou espantado. Ele perguntou para os seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram completamente ilesos da fornalha. Nem suas roupas estavam queimadas, nem sequer havia cheiro de fumaça neles. Nabucodonosor ficou tão impressionado que disse: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Apesar de Nabucodonosor reconhecer o poder de Deus, ele não se rendeu completamente. Esse episódio foi mais um aviso, uma preparação para o momento em que Deus o humilharia. Em Daniel, no capítulo 4, conta que alguns anos depois, Nabucodonosor teve outro sonho perturbador, que ele não conseguia entender. No sonho, ele viu uma árvore imensa no centro da terra. Essa árvore crescia até o céu, com galhos que se estendiam por toda parte. Suas folhas eram belas e ela dava muitos frutos que alimentavam todos os seres vivos. Animais encontravam abrigo em sua sombra e aves construíam ninhos nos seus galhos. A árvore simbolizava vida, provisão e proteção para toda a criação. De repente, um anjo enviado do céu disse em alta voz que a árvore deveria ser cortada. Suas folhas seriam arrancadas, seus frutos espalhados e os animais e aves que se abrigavam nela fugiriam. Contudo, o toco da árvore seria deixado preso no chão, com correntes de ferro e bronze, e ele continuaria ali, exposto ao sereno. O toco, representando uma pessoa, deveria viver entre os animais, comendo grama como o gado, até que reconhecesse que o Deus Altíssimo tem o domínio sobre todos os reinos da terra e dá o poder a quem ele quer. Quando o rei chamou Daniel para interpretar o sonho, o profeta ficou espantado, pois sabia que o significado não era a favor de Nabucodonosor. Daniel explicou que a árvore representava o próprio rei, cuja grandeza, poder e influência haviam alcançado todas as nações conhecidas. Mas, por causa de seu orgulho e de sua falta de reconhecimento de que o verdadeiro poder vem de Deus, ele seria humilhado. Daniel revelou que Nabucodonosor perderia sua sanidade mental e viveria como um animal selvagem, comendo grama e habitando entre os animais. Isso duraria 7 anos, até que o rei reconhecesse que Deus governa sobre todos os reinos da terra. "12 meses depois da interpretação do sonho,
Enquanto Nabucodonosor caminhava no terraço de seu palácio na Babilônia, ele exaltou a si mesmo, dizendo: como é grande a cidade da Babilônia! Com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Nessa hora, veio uma voz do céu que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor. Esse reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, se cumpriu essa sentença contra Nabucodonosor. Ele perdeu toda a sua sanidade mental, começou a agir como um animal e foi expulso do convívio dos seres humanos. Ele começou a comer capim como os bois, dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. Seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. Depois de 7 anos vivendo assim, Nabucodonosor olhou para o céu e seu juízo voltou. Ele reconheceu que Deus é o único soberano e disse: o seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração a geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer: o que fizeste? Deus restaurou sua sanidade, seu reino e sua glória. Nabucodonosor recuperou o seu trono novamente e a grandeza dele se tornou ainda maior. E ele louvou a Deus dizendo: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. Nabucodonosor se tornou um exemplo vivo do poder transformador de Deus e da necessidade da humildade diante dele. Essa foi a última grande lição de sua vida. Depois disso, a Bíblia não fala mais nada sobre ele e nem como foram os seus últimos dias, mas sua confissão de fé permanece como um testemunho de misericórdia e do poder de Deus. A história de Nabucodonosor é uma poderosa lembrança de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não importa o quão alto você se ache, Deus sempre será maior.